Não existe nenhuma afirmação clara e direta na Bíblia onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga com suas próprias palavras: "Eu sou Deus" ou "me adorem". Sim, pode falar. Senhor, no Evangelho de João, a Bíblia diz: "No começo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne." Mas espere, irmã. Isso não responde ao meu desafio. Você citou o livro, então eu vou dar a referência. Você está falando do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E a parte "o Verbo se tornou carne" está nos versículos 11, 12 ou 13. O que eu estou perguntando é algo muito específico. Existe alguma declaração clara e sem margem para dúvida na Bíblia, onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga com suas próprias palavras? O que significa que deveria estar destacado em letras vermelhas que ele é Deus? Meus irmãos, essa cristã corajosa questiona um famoso líder muçulmano sobre a divindade de Jesus em meio à sua plateia. Em resposta, ele faz uma pergunta muito usada por muçulmanos para confundir esse assunto. Vamos mostrar por que essa pergunta é enganosa e também apontar os erros na interpretação dele sobre João 1:1, especialmente quando ele tenta explicar o significado das palavras no grego original. Além disso, vamos compartilhar a resposta final de Rose, que é cheia de fé e muito inspiradora. Depois, David Wood, que é um teólogo cristão muito conhecido nos Estados Unidos, vai explicar os detalhes dessa estratégia de argumentação e por que você nunca deve cair nesse tipo de raciocínio. E por fim, no final do vídeo, vou mostrar alguns trechos tanto do Alcorão quanto da Bíblia que podem ser usados para revelar aos nossos amigos muçulmanos a verdade sobre Jesus. Vamos começar. Posso saber seu nome? Por favor, diga sua profissão e sua pergunta, irmã. Meu nome é Rose e trabalho na Qatar Airways. Minha pergunta é: já ouvi você falar bastante sobre religião e quero falar sobre a Bíblia, porque é o que eu conheço. Você diz que Jesus foi um líder religioso, mas, pelo que entendo, ele não veio para criar uma religião e nem para ser um líder religioso. O que ele trouxe ao mundo foi o reino de Deus. Minha segunda pergunta é: qual é a religião de Deus? Porque, pelo que pesquisei, entendi que Jesus, que é meu Senhor e Salvador, não veio fundar uma religião, mas sim trazer o governo do céu para a terra, ou seja, trazer o poder de Deus para transformar o mundo. Esse tema gera muitas discussões. Irmã, por favor, faça uma pergunta de cada vez. Você já fez duas. Depois da resposta, você pode perguntar a próxima. Combinado? A irmã fez duas perguntas e acredito que ela seja cristã. Ela disse que eu afirmei que Jesus foi um líder religioso. Mas eu nunca disse isso. Em nenhum momento eu disse que Jesus, que a paz esteja com ele, foi um líder religioso. O que eu disse é que ele foi um mensageiro de Deus. Existe uma grande diferença entre um mensageiro de Deus e um líder religioso. Um mensageiro de Deus tem uma posição muito mais elevada. Hoje, existem muitos líderes religiosos no mundo, mas Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, não era apenas um líder religioso. Ele foi um mensageiro enviado por Deus. Você também mencionou que ele é seu Senhor e Salvador. Primeiro, quero dizer que o Islã é a única fé que não é cristã e que ainda assim exige que seus seguidores acreditem em Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. Nenhum muçulmano pode ser considerado muçulmano se não acreditar em Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, foi um dos maiores mensageiros de Deus. Acreditamos que ele foi o Messias, ou seja, Cristo. Também cremos que ele nasceu de forma milagrosa, sem a participação de um homem, algo que muitos cristãos de hoje não aceitam. Acreditamos que Jesus trouxe pessoas de volta à vida com a permissão de Deus e curou cegos de nascença e leprosos, também com a permissão de Deus. Nisso, muçulmanos e cristãos concordam. Mas onde está a principal diferença entre as duas crenças? A maior divergência é que a maioria dos cristãos, incluindo você, acredita que Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, disse que ele era Deus. A maioria dos cristãos acredita que Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, é Deus. Mas quero lembrar algo, irmã. Sou estudioso de religiões comparadas e já li a Bíblia. Em toda a Bíblia,
Não existe uma única frase clara e direta onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga com suas próprias palavras: eu sou Deus, ou me adorem. Irmã, se você puder me mostrar uma única declaração clara e sem ambiguidades em qualquer parte da Bíblia, onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga: eu sou Deus, ou me adorem. Eu, Zakir Naik, estou disposto a aceitar o cristianismo hoje. Já ouvi pessoas dizendo que não falam por todos os muçulmanos, mas eu estou tão certo do que digo que colocaria minha cabeça na guilhotina. Não há nenhuma declaração clara e direta. Ouça bem minha pergunta e meu desafio, irmã. Não existe nenhuma afirmação sem ambiguidades em toda a Bíblia onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga claramente: eu sou Deus, ou me adorem. Sim, eu tenho uma resposta para isso. Tudo bem, então me diga. Senhor, no Evangelho de João, a Bíblia diz: no começo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. Espere, irmã. Isso não responde ao meu desafio. Você citou o livro, então eu vou dar a referência. Você está falando do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E a parte, o Verbo se tornou carne, está nos versículos 11, 12 ou 13. O que eu estou perguntando é algo muito específico. Existe alguma declaração clara e sem margem para dúvida na Bíblia, onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga com suas próprias palavras? Na Bíblia de letras vermelhas, que muitos cristãos conhecem, as palavras que Jesus realmente disse estão em vermelho. O trecho de João 1 a 13 não está em vermelho. Ou seja, não são palavras de Jesus. Agora, deixe-me responder. Primeiro, você não atendeu ao meu desafio, porque as palavras que citou não foram ditas por Jesus, mas por um judeu chamado Filo. E em nenhum momento Filo afirmou que Jesus era Deus. Ainda assim, eu explico para você. Você citou o versículo errado. Vou te dar a citação correta. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você acredita que verbo significa Deus, substitua a palavra. No princípio era Deus e Deus estava com Deus. Isso significaria que há dois deuses? Não, porque a palavra... Agora, deixe-me terminar minha resposta. Você fez a pergunta, agora estou respondendo. Você não deixa as pessoas responderem. Você fez a pergunta e agora estou explicando. Eu te interrompi enquanto falava? Sim ou não? Então por que está me interrompendo agora? Ponto número 1. Você não cumpriu o meu desafio. Essas palavras não são de Jesus. Seu argumento não se sustenta. Você deveria admitir, doutor Zakir, essas palavras não foram ditas por Jesus. Você disse isso? Não. Seja sincera e diga ao público, essas palavras não foram ditas por Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. Estou certo ou não? Veja, você citou um trecho sem verificar se realmente foi Jesus quem disse. Você não sabe. Eu estudo religiões comparadas e essas palavras não foram ditas por Jesus. Mas mesmo assim vou responder. Se você diz que o verbo é Deus e substitui verbo por Deus, o versículo ficaria assim: no princípio era o verbo, no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e Deus estava com Deus. Isso significaria que existem dois deuses? Claro que não. Agora vou explicar melhor. No manuscrito original, a primeira vez que a palavra Deus aparece em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A palavra usada no grego e no aramaico é hotheos, que significa o Deus verdadeiro. Mas na segunda vez que Deus é mencionado e o Verbo era Deus, a palavra usada é tonteos, que quer dizer um ser divino ou um mensageiro de Deus. Infelizmente, na tradução para outros idiomas, isso foi mal interpretado. Se você olhar o original do Evangelho de João 1:1, verá que a primeira vez que a palavra Deus aparece, significa o Deus verdadeiro. E a segunda vez, significa apenas um ser divino. Então, o que o texto realmente diz é que o Verbo era um enviado de Deus, e não que ele era Deus. Vamos conferir essa informação bem no final, porque agora ele claramente está deturpando os fatos, e vamos mostrar o porquê. Você vai ficar perplexo.
Irmã, você entendeu? Não! Isso significa que você não compreendeu o que eu disse. Me diga onde errei. Estou citando seus próprios estudiosos e a sua própria Bíblia. Se você pegar uma Bíblia de letras vermelhas, verá que essas palavras não estão em vermelho. Agora, irmã, você sabe grego? Você sabe aramaico? A Bíblia foi escrita em inglês? Não, a Bíblia foi escrita em grego e aramaico. Então, no original, a palavra usada é hotéus. Você sabe o que significa hotéus? Vá pesquisar e confira se estou mentindo. Espere. Hotéus significa o Deus verdadeiro. Tonteus significa um ser divino, ou mensageiro de Deus. Então, mesmo que aceitássemos esse versículo, ele apenas confirma que Jesus foi um mensageiro de Deus. Você acredita nisso? Não. Ele é mais do que um mensageiro. Ele não é apenas um mensageiro. Ok. Então, antes de discutirmos isso, pode admitir que a citação que você usou estava errada? Não concordo. Então você não aceita que essas palavras não foram ditas por Jesus? Você tentou enganar as pessoas, achando que eu não saberia disso? Não estou aqui para mostrar conhecimento. Não se trata de conhecimento, e sim de fatos. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Sim, acredito, claro. Pois é. Eu não acredito que seja, mas mesmo assim conheço a Bíblia melhor do que você. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é ter a revelação dela. Porque, quando Jesus veio, os líderes religiosos da época não entenderam quem ele era. Eles erraram feio porque ele estava oculto deles. Agora, me mostre um único versículo claro na Bíblia onde Jesus Cristo diz: "Eu sou Deus" ou "me adorem". Se você me mostrar, eu aceitarei o cristianismo agora. É um desafio simples, e você não conseguiu mostrar um único versículo da Bíblia que diga isso. Tenho uma pergunta. Você pode se separar das suas palavras? Dr. Zakir pode ser separado do que ele fala? Mas o que isso muda na discussão? Você não entende. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, mas a mente religiosa não consegue compreender isso. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, que é a palavra de Deus. Todos os mensageiros recebem a palavra de Deus. Moisés foi a palavra de Deus. Jesus foi a palavra de Deus. Abraão foi a palavra de Deus. E o profeta Maomé também foi a palavra de Deus. Então, qual é o problema? Se todo mensageiro daquela época era a palavra de Deus, o que torna Jesus tão diferente? Você não consegue apontar um único versículo na Bíblia onde Jesus diz: "Eu sou Deus" ou "me adorem". E eu tenho uma resposta para isso, Senhor. Desde o início da Bíblia até o tempo de Jesus, me diga: houve algum outro mensageiro que teve poder para expulsar demônios ou curar os enfermos? Não, porque desde o princípio, somente Deus tinha esse poder. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, essas coisas estavam reservadas para a salvação da humanidade. Mas se alguém expulsa demônios, isso torna Deus? Hoje existem muitas pessoas que fazem exorcismos e expulsam demônios, mas isso não significa que sejam Deus. Mas eles receberam esse poder de Jesus. Eu mesmo expulso demônios em nome de Jesus, mas é o nome dele que tem todo o poder. Então você também se tornou Deus agora? Não. Eu fui transformada pela minha fé em Jesus. Se você ler a Bíblia, verá que quando Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, ele orou a Deus antes. Todo o milagre que Jesus fez foi em nome de Deus. Ele nunca fez nada por conta própria. Agora eu poderia explicar isso para toda a plateia, mas não temos tempo suficiente. Você pode alugar um auditório e dar uma palestra amanhã se quiser, mas agora estamos em uma sessão de perguntas e respostas. Vamos esclarecer algo importante. A palavra grega theos, Deus, aparece 2 vezes na frase para se referir a Deus, mas há uma diferença sutil na forma como é usada. Na primeira vez, a palavra theon está no caso acusativo e acompanha o artigo definido, ton, o que significa o Deus, referindo-se diretamente a Deus, o Pai. Já na segunda vez, theos está no caso nominativo e sem o artigo definido, destacando a natureza divina do verbo, logos, sem afirmar que ele é a mesma pessoa que Deus, o Pai. Na verdade, João 1:1 é um dos principais versículos usados para defender a doutrina da Trindade.
Quando entendemos corretamente a gramática grega, percebemos que esse versículo mostra que o verbo, Logos, estava com Deus e era Deus, compartilhando da mesma essência e natureza divina. Outro comentário do vídeo. Note como ele insiste na mesma questão. Onde Jesus disse claramente que era Deus? Onde estão as palavras exatas dele dizendo isso? Esse argumento é chamado de critério das palavras exatas. Basicamente, ele diz: se Jesus nunca disse a frase exata, "Eu sou Deus, me adorem", então ele nunca afirmou ser Deus. E pronto, problema resolvido. Mas entender por que esse argumento é falho é muito importante, porque ele é usado com frequência. Agora vamos ouvir David Wood, que explicará por que esse raciocínio não tem a força que muitos pensam que tem. Anos atrás, percebi que muçulmanos ao redor do mundo faziam exatamente a mesma pergunta, com as mesmas palavras. Onde Jesus disse, "Eu sou Deus, me adorem"? Se eu fosse para a Califórnia, alguém me perguntaria, onde Jesus disse, "Eu sou Deus, me adorem"? Se eu fosse para Londres, outro muçulmano faria a mesma pergunta. Eu recebia mensagens de pessoas no Paquistão e na Indonésia perguntando, onde Jesus disse, "Eu sou Deus, me adorem"? Ficou evidente que muçulmanos estavam sendo treinados para perguntar exatamente isso aos cristãos. Se você assistir a palestras de apologistas muçulmanos, verá que eles ensinam os muçulmanos a fazerem sempre a mesma pergunta. Onde Jesus disse, "Eu sou Deus, adorem-me"? Agora, antes de continuarmos, deixe-me perguntar, onde exatamente Jesus disse essa frase na Bíblia? Se alguns versículos que provam a divindade de Cristo vieram à sua mente, pode ser que você tenha um problema. Isso porque, quando um muçulmano faz essa pergunta e você responde mostrando que Jesus disse ser o "Eu sou" do Antigo Testamento, ele provavelmente insistirá. Não, eu quero saber onde ele disse, "Eu sou Deus, adorem-me", exatamente com essas palavras. Veja bem, os muçulmanos não são apenas ensinados a perguntar isso, mas a exigir que as palavras sejam idênticas. Eles dizem algo como, vocês cristãos afirmam que Jesus é Deus e que devemos adorá-lo. Se vocês não conseguirem nos mostrar onde ele disse, "Eu sou Deus, adorem-me" exatamente nessas palavras, então vocês estão errados. Mas antes de responder à questão da divindade de Jesus, precisamos lidar com essa exigência de palavras exatas, que é um argumento sem sentido. A maneira mais fácil de mostrar que essa exigência não faz sentido é devolvê-la ao próprio muçulmano que a faz. Você pode perguntar, eu mostro onde Jesus disse, "Eu sou Deus, adorem-me", assim que você me mostrar onde ele disse, "Eu sou apenas um profeta", não me adorem exatamente com essas palavras. Os muçulmanos acreditam que Jesus era apenas um profeta, certo? Mas se não conseguirem encontrar essa frase exata na Bíblia ou no Alcorão, então, seguindo a lógica deles, a visão islâmica sobre Jesus também estaria errada. Outra abordagem seria perguntar, mostre-me onde Jesus disse, "Eu sou o Filho Virgem de Maria", com essas exatas palavras. Pode ser na Bíblia ou no Alcorão, mas quero exatamente essas palavras. Se não encontrar, então o Islã está errado. Isso mostra como essa exigência de palavras específicas é ilógica. O fato de tantos muçulmanos usarem esse argumento, que se fosse aplicado de forma justa, poderia ser usado contra o Islã, indica que o objetivo deles não é buscar a verdade, mas apenas criar confusão. Depois de desmontar essa ideia das palavras exatas, podemos fazer uma pergunta mais sensata. Onde e como Jesus afirmou ser Deus? A Bíblia nos dá várias respostas para essa questão, mas quando mostramos esses versículos para um muçulmano, ele pode tentar reinterpretá-los para que pareçam dizer outra coisa. Felizmente, há uma maneira de evitar isso. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão afirmam que existem certas declarações e ações que apenas Deus pode fazer de verdade. Por exemplo, somente Deus pode dizer que criou o universo. Se qualquer outra pessoa disser, "Eu criei o universo", essa afirmação será falsa, porque apenas Deus pode criar todas as coisas. Portanto, se Jesus disse algo que só pode ser verdade quando dito por Deus, então ele estava afirmando ser Deus. E aqui está um ponto importante. Judeus, cristãos e muçulmanos concordam que há coisas que só Deus pode fazer. O mesmo título é usado para Deus no Antigo Testamento, Isaías 44:6. Mas no Apocalipse 1:17-18, Jesus usa esse título para si mesmo. Se apenas Deus pode ser chamado assim, por que Jesus usaria esse título? Segundo, somente Deus pode perdoar pecados. O Alcorão confirma isso em Surata.
3:135, que diz: lembrem-se de Alá e busquem perdão por seus pecados. E quem perdoa pecados senão Alá? A Bíblia também ensina que apenas Deus tem poder para perdoar pecados. Mas em Marcos 2, Jesus perdoa os pecados de um homem. Os líderes judeus que estavam lá entenderam exatamente o que Jesus estava fazendo e o acusaram de blasfêmia. Para provar que ele realmente tinha essa autoridade, Jesus curou o paralítico na mesma hora, mostrando que suas palavras tinham poder. Terceiro, somente Deus é o juiz final. A Bíblia, Salmo 97:8, e o Alcorão, Surata 22:56-57, ensinam que Deus é o juiz de todas as nações. Mas em Mateus 25:31-32, Jesus diz que ele julgará toda a humanidade. Se apenas Deus pode fazer isso, por que Jesus diz que ele será o juiz? Quarto, Jesus é chamado de a verdade no Alcorão, Surata 22:6. Esse título pertence somente a Alá. Na Bíblia, Salmo 31:5, esse título pertence a Deus. Mas Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se apenas Deus pode ser chamado assim, por que Jesus usa esse título para si mesmo? Quinto, somente Deus pode ressuscitar os mortos. A Bíblia, 1 Samuel 2:6, e o Alcorão, Surata 22:7, ensinam que somente Deus pode dar vida aos mortos. Mas Jesus afirma em João 5:21-29 que ele mesmo ressuscitará os mortos. E em João 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, Deus não divide sua glória com ninguém. A Bíblia e o Alcorão ensinam que Deus não compartilha sua glória com ninguém. Mas em João 17:5, Jesus pede ao Pai para compartilhar a glória que ele já tinha antes da criação do mundo. Se Deus não divide sua glória com ninguém, por que Jesus pediu isso? Se analisarmos as Escrituras com atenção, fica claro que Jesus fez afirmações e realizou ações que apenas Deus pode fazer. Se ele não fosse Deus, suas palavras seriam blasfêmia, mas ele provou sua autoridade por meio de milagres e o maior de todos foi sua ressurreição. Portanto, o argumento muçulmano de que Jesus nunca afirmou ser Deus não se sustenta. Ele afirmou isso de várias formas, e os líderes judeus da época entenderam isso perfeitamente. Nos evangelhos, Jesus é adorado várias vezes, tanto por seus discípulos quanto por outras pessoas que reconhecem sua verdadeira identidade. Essas declarações são exclusivas de Deus, mas Jesus as usa para revelar quem ele é e sua natureza divina. Se ele fosse apenas um profeta, essas afirmações seriam uma blasfêmia. Isso cria um grande desafio para os muçulmanos, pois o Alcorão reconhece a Bíblia como verdadeira e digna de autoridade. Por isso, ao analisar a Bíblia com honestidade e ver como Jesus declara sua divindade, surge uma questão importante que precisa ser considerada. Há muito mais a ser discutido sobre esse assunto, mas por enquanto vou parar por aqui. Para finalizar, fica claro que as palavras e ações de Jesus revelam sua divindade de uma forma inegável. Ele foi adorado, perdoou pecados, realizou milagres e afirmou ser um com o Pai. Se a própria Bíblia, que o Alcorão reconhece como verdadeira, mostra Jesus fazendo declarações que só Deus poderia fazer, isso é algo que precisa ser levado a sério. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre esse tema? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa refletir sobre isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima!